de Deus na história que eles vão ouvir daqui a pouquinho. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em teu nome. Amém. Turma, chegamos hoje então na última parte da nossa conversa, que surgiu do texto de Atos capítulo 2, sobre línguas estranhas. Nós já vimos até agora a dimensão literária e chegamos à conclusão que o texto base do Novo Testamento, que é Atos capítulo 2, com reflexos em Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, são textos históricos, são narrativas históricas, e que isso diminui a força do argumento daqueles que dizem que nós devemos buscar a Deus, como em Atos capítulo 2, Espírito vem como em Pentecoste. Não é bem assim. Eu estou citando para os mais antigos a famosa música Eu Navegarei, né? Lembra dessa, Maurício? Cantou muito essa em retiro? Quem conhece Eu Navegarei aqui? Olha, não é só gente, Maurício, tem a turma do fogo aí. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Alguns falam de fogo, outros de novo, mas normalmente é de novo, né? Enfim. Vimos então depois a dimensão teológica, e eu devo mencionar para vocês que faltou algo na dimensão teológica que eu não trouxe para vocês por causa de tempo, que é uma perspectiva de línguas no Antigo Testamento. Tem isso? Tem isso também. São 3 textos principais que a gente lida com línguas no Antigo Testamento, só para vocês saberem: Deuteronômio 28:49, Jeremias 5:15, Isaías 28, 10, 11 e 12. Ok? São as referências que a gente usa. Estou citando de cabeça aqui, depois vai estar na apresentação, que já está no site. Tudo que nós lidamos aqui já está no site, na parte de PDF. E esses textos que eu citei de cabeça, se eu errei algum endereço, vai estar lá no site certinho, na apresentação que eu trouxe para vocês. Já fiquei preocupado que o seu Abraão foi lá, hein? Deuteronômio 28:49, Jeremias 5:15, Isaías 28. Então já estou falando que eu posso ter errado alguma coisa, hein? Porque daqui a pouco, opa! E hoje faltou a dimensão linguística, que é interessantíssima. E por último, a dimensão cerebral, psicológica, psiquiátrica, não sei como chamar isso, que nós vamos discutir o fenômeno de línguas. E vocês hoje vão se surpreender aqui na igreja. A turma vai se surpreender, não a ponto de falar em línguas estranhas, mas de se surpreender com algumas questões que na pesquisa surgiram aí. Nós vamos começar então pela dimensão linguística. Então nós estamos falando de um fenômeno que é essencialmente, línguas estranhas é um fenômeno da fala. E quem participa do que é chamado de glossolalia diz que ou é uma língua estrangeira que a gente não conhece, ou é uma língua espiritual. E a linguística, então, nos últimos tempos, tem pesquisado, os linguistas pesquisam, especialmente quem lida com gramática comparada, eles têm pesquisado o fenômeno pentecostal, já que eles dizem que é um tipo de língua. Então, os linguistas têm, quero saber que língua é essa, eles têm pesquisado, e são 2 linhas de pesquisa que eu quero trazer para vocês. Eu estou no primeiro slide aqui. Então, veja lá, a ideia então é avaliar 2 grandes elementos na linguística. Primeiro, se essa glossolalia, essa prática de línguas estranhas pentecostal, ela tem alguma lógica parecida com a formação de qualquer idioma. E o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui rapidinho, eu estudei isso, foi minha especialização, depois do seminário de tradução bíblica e linguística, e nós vamos lidar um pouco com sintaxe comparada aqui entre várias línguas. Isso muito rápido, porque não dá para isso, é matéria de um semestre, né? Mas para trazer para vocês como que poderia funcionar se fosse uma língua, como que deveria funcionar o fenômeno de línguas estranhas. E depois, tendo lidado com sintaxe comparada, você deve estar pensando: meu Deus, eu fugi dessa aula na escola, e ele vai falar de sintaxe, né, Ademir? Que coisa, mas tudo bem, faz parte da vida. Então a turma da matemática me aguenta um pouquinho. E em segundo lugar, nós vamos lidar com o uso de fonemas. Eu vou explicar para vocês tudo como funciona, quais são os fonemas que quem pratica línguas estranhas no meio pentecostal usa, e quais deveriam usar para falar um outro idioma. É isso que nós vamos lidar aqui. Vamos descobrir se o fenômeno pentecostal traz fonemas que não estão presentes na língua mãe.
e vocês vão ter uma noção legal disso daí. Então são só esses dois aspectos, sintaxe e fonética ou fonologia, que nós vamos lidar já já. Então, conversar um pouquinho então de sintaxe, ok? E de morfologia, na verdade, esses são os termos aí mais próximos do que eu vou lidar. Alguns pressupostos para a formação de uma língua. Primeiro, que o núcleo do significado está numa palavra. Em toda língua é assim. Embora uma letra, um sufixo, um prefixo, ele possa mudar o significado, acrescentar ou tirar significado, a base do significado sempre é uma palavra. Ok? Então, uma sílaba por si só, ela pode ter sentido na cabeça de uma criança de 1 ano. Mas a cabeça de uma criança de 2 anos para cima é a palavra. Quando a criança fala má, ela está se referindo à mãe, porque na cabeça dela aquilo é uma palavra, ok? Então esse vai ser o mínimo que qualquer língua vai ter, é uma palavra. Depois nós vamos conversar um pouquinho que o significado então dessas palavras, eles dependem sempre do contexto. Então, mas mesmo dependendo do contexto, uma palavra não tem significados infinitos. Eu uso sempre o exemplo da manga. Manga pode ter 3 sentidos na língua portuguesa. A fruta, uma parte da camisa e o último sentido qual que é? Não é falado em São Paulo, não no dialeto paulista, que é o termo técnico. Você é mais para o norte, você fala, tá mangando de mim, é? Já ouviram falar isso? Para de mangar comigo. Ele manga comigo o tempo todo, né? Você fala, rapaz, né? Significa zoar, né? Você pode falar isso de mim, eu sei, né, Felipe? A gente faz isso com o outro, fica mangando dos outros. Mas você não pode dizer assim, nossa, eu manguei demais hoje e estou muito cansado, no sentido de trabalhar. Você não pode inventar o significado para a palavra. Manguei demais, estou exausto. Você não pode usar assim, morri. Por quê? Fiquei mangando o dia todo. Não? Você não pode usar isso. Não faz parte do conjunto, digamos, desse acordo tácito de significado. E finalmente, as relações entre as palavras precisam de algum padrão lógico perceptível. E nós vamos estudar as línguas, vocês vão ver que cada língua arranja esse padrão lógico de um jeito diferente. E o padrão lógico ele é tão perceptível que há algumas exceções, mas quando a criança aprende um idioma, o verbo dar, ela fala, né, falando na primeira pessoa do pretérito perfeito, em vez de falar, ela fala eu di, porque há uma lógica de terminar as terminações em ar na língua portuguesa, na primeira pessoa do singular. Em geral, quando eu fiz alguma coisa, eu falei eu, aí termina com i. A criança segue a mesma lógica e fala, você deu isso daí para o amiguinho? Eu di. Porque tem uma lógica, que aí ela, criança, aí é uma exceção, aí eu dei, então tá bom. Então, mas tem uma lógica, por que ela fala eu di? Não porque ela inventou, porque é uma lógica aí, ok? E as línguas funcionam logicamente. Vamos conversar então, como que línguas são configuradas, eu adoro essa parte aqui, né? Olha lá. Há línguas que são configuradas, por exemplo, nas relações sintáticas, na ordem sujeito, verbo, objeto, tipo a língua portuguesa. Pedro jogou bola, ok? É claro que, sendo um falante da língua, você pode, pelo contexto, inferir. Bola Pedro jogou, ok? Ou bola jogou Pedro. Mas você pode pensar, de certa forma, para quem está aprendendo a língua, que tem uma bola chutando Pedro, não? Mas normalmente, na língua portuguesa, sujeito, verbo, objeto é a ordem natural. Há outras línguas, como o árabe, como o hebraico, por exemplo, que primeiro vem o verbo, então a ação é muito importante, depois vem o sujeito e depois o objeto. Então seria assim, jogou Pedro bola. Essa é a ordem natural do falante de árabe. Então quando você for para um país que fala árabe, você já sabe, primeiro é o verbo. E tem a turma do japonês. A turma do japonês está aí, tá S-O-B. S-O-B? Então ele corrigiu. É S-O-V. Sujeito, objeto, verbo. Watashi wa nihongo. E aí você fala o verbo. Tô certo? O a é marcador de sujeito, o go ou to é o marcador de objeto e o verbo vem depois na língua japonesa. A ordem natural é sujeito, objeto e verbo. Então quando você está pensando em fenômeno de línguas, vai se encaixar de alguma forma aqui.
Ou pensando então em morfologia, línguas isolantes, o chinês, o mandarim é uma língua isolante. Cada palavra tem um significado. Ou então você pode organizar línguas aglutinantes. Andreas, fala uma palavra longa alemã, por gentileza. Uma palavra. Isso é uma palavra. Mano, você tem que vir aqui para gravar no microfone. Mas acho que não vai dar, que vai demorar muito. Fala de novo. Nossa, o que quer dizer? Capitão uma navegação no rio Danúbio. Uau! Então quando o capitão está no rio Danúbio, lá na Hungria, e ele está falando isso daí, eu sou isso daí. Isso é uma língua aglutinante. O que ela faz? Para trazer significado, ela vai juntando no morfema principal. Em uma palavra, você pega o alemão e você fala, meu Deus, nem cabe na linha. E existem as línguas fusionantes, ou fusionais, ou flexionais, como o português, que significa, para cada partícula que vem para a palavra, às vezes você tem mais de um significado. Então, às vezes você coloca, por exemplo, um A, significa que é o feminino, mas num verbo A significa que é a primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, com uma partícula só. Em línguas aglutinantes, para cada significado novo, são novas partículas. Em línguas fusionais, em uma só está tudo embutido. E essas línguas são terríveis, como o português, que a turma conhece. E você tem que avaliar também como que funciona a sintaxe, por exemplo, das línguas. É uma outra possibilidade aqui. Você tem línguas com caso, o alemão, o japonês. Você tem línguas, o grego. Então, o que é o marcador de caso? É ou uma partícula ou uma palavra que indica que se aquilo é um sujeito, se é um objeto, se é um objeto indireto, se é um advérbio, uma adjunta adverbial. Aquilo é marcado na língua. Então, quem estuda gramática comparada entende que todas as línguas funcionam de alguma forma assim, com várias nuances e misturâncias, né? Essa é a realidade. Então, para descobrir se nós estamos diante de uma língua, você tem que avaliar esse tipo de elemento, por exemplo. Não existe uma outra possibilidade quanto à ordem de sujeito, verbo e objeto. É uma dessas três. Não existe uma outra possibilidade quanto à morfologia. E aí a gente chega, então, com esse tipo de teoria linguística, e os linguistas têm feito pesquisa com quem fala em línguas estranhas. Olha que interessante. Estudos linguísticos indicam que as línguas estranhas pentecostais, elas não se encaixam em nenhum padrão lógico na formação de palavras com sufixo, prefixo ou de outra forma, e nenhum tipo de arranjo sintático e semântico identificável. Não há um padrão. Que nem uma criança falaria o de, por causa de um padrão. Não há um padrão. E mais, falando da questão semântica. Gravaram pessoas falando em línguas e buscaram pessoas que falam, você tem o dom de interpretação de línguas? Tenho. Ok, eu tenho aqui uma língua estranha para você interpretar. Fala para mim o que ele está falando. Aí o camarada começa a falar língua estranha e o outro que tem o dom de interpretação interpreta. Pega a mesma língua e fala, legal, obrigado, vai para o outro quarto e fala, eu estou com uma língua estranha aqui, você pode interpretar para mim? E aí eles cruzam as traduções para ver se bate. Não bate. Não é, tradução sempre tem diferença, né? Manga, você fala, nossa, eu pensei que era manga de camisa, mas são coisas absolutamente diferentes. Ou seja, a mesma palavra, uma palavra como, por exemplo, labachura, né, que a gente brinca, né? Ela, para um tradutor, ela é uma coisa. Eis que eu te digo, estás condenado. E aí você pega o outro, eis que eu te digo, estás salvo. Você fala, meu Deus, né? Com a mesma palavra. Então, no que diz respeito à sintaxe e organização de línguas, é muito difícil defender línguas como algum tipo de idioma. Mas aí o pentecostal vai falar para mim, mas peraí, mas é língua dos anjos. Gente, os anjos têm um poder linguístico, eu quero dar uma dimensão para vocês. O anjo que apareceu para Daniel
no século V antes de Cristo, é o mesmo anjo que aparece para Maria 6 séculos depois, 500 anos depois. O mesmo anjo. Agora não lembro se é o Gabriel, acho que é. Aparece. Olha comigo. Ele fala um hebraico, um aramaico com Daniel, e 500 anos depois ele fala o aramaico, um grego ou um hebraico com Maria, um hebraico de 500 anos depois. Ou seja, em 500 anos uma língua muda. Você quer ver como muda 500 anos uma língua? Pega a carta de Pero Vaz de Caminha. Você fala, nossa, ele escreveu em espanhol. Não? Mas português mudou muito. É claro que o hebraico ou o aramaico, enfim, a gente não tem certeza do que foi usado ali com Maria, ele pode ter mudado menos por questões religiosas, mas muda. E esse anjo tem a capacidade de se comunicar logicamente num período e depois no outro, ou seja, ele tem lógica para falar. Então, se é uma língua de anjo, o anjo vai aprender com algum tipo de lógica, pelo amor de Deus. Ele é um ser racional, tanto quanto nós. Então, se é língua de anjo, tudo bem, desde que seja língua. E agora vamos para a parte dos sons. Aqui, você sabe que todo sermão vai ter um momento de chorar, vai ter um momento de rir, vai ter um momento de participar. Agora a gente vai participar junto aqui, tá bom? Eu vou reproduzir uns sons para vocês e eu vou ensinar algumas coisas legais para vocês aqui, que eu adoro essa parte aqui. Olha lá. Falando agora da dimensão linguística. Há uma enormidade de sons que o aparelho fonador consegue reproduzir. Ok? Uma enormidade. Por exemplo, no português, algumas vogais que nós usamos, você nem tem a dimensão, vogal E e vogal E. São sons diferentes. Para o português representam a mesma letra. Para outras línguas, são letras completamente diferentes. Nós usamos E, I, E. Essas três. Você só falou duas, não. Falei E e entendeu? E e E. Entendeu? Uma é o E, a outra fica entre o I e E. Entendeu? Você fala a palavra vive. Só vive. O primeiro I desse vive é o I. O segundo é esse E, que é entre o I e E, vive. Você não fala viver, só quando você está bravo com seu filho, viver, não? Mas quando você fala vive, o segundo é entre o I e o E, tá vendo? Olha que legal. A gente usa o A, a gente usa o A, a gente usa o O, o O, todos esses a gente usa no português. O francês usa, por exemplo, o U. O que é o U? Alguém sabe fazer o U do francês? Sabe? É muito simples. Fala I. Tá vendo? I. Fala I. Você arredonda o lábio como se você fosse falar U, mas fala I. Esse é o francês, esse é o som. Aprendeu? I. Como que é o E do alemão? Você fala o E, que a gente usa o lábio não arredondado, a gente usa o lábio aberto. Quando você fala o E do alemão, você fala E, só que você arredonda o lábio. E. Tô certo, Andrés? É assim? Ok. Você aprende a técnica de como fazer. Quantos sabiam que o E do alemão era assim? Andrés? Aqui. Nossa, eles são demais. É isso aí. Onde vocês aprenderam isso? Quantos aqui tinham dificuldade de falar o U do francês? Tá vendo? Não tem mais. O U. Aí você fala UI, né? UI. Sim. Agora dá uma olhadinha no próximo slide aí. Joga para nós aí. Vamos falar das consoantes. As que eu mais gosto são as consoantes nasais. Consoante nasal, você acha que todo mundo fala igual ao português, né? Quando você fala o M no português, você usa o quê? Ma. Tá vendo? Bilabial. Fala aí, ma. De mamãe, ma. Olha que legal agora. Há línguas em que o M, entre aspas, ele não é bilabial. Ele é lábio dental. Olha lá. Mamãe. Existe um nasal alveolar. Você fala nhaca, nha. Isso é um N de uma língua que pode usar um som que você sequer sabia que existia até 2 minutos atrás. O T, por exemplo, a gente usa o T alveolar
tatu, dado. Nos Estados Unidos, eles usam, no alfabético internacional, chama de retroflexo, que é o ta, o da. Você já viu, quando você quer imitar um americano falando, você fala tudo bem, né? Esse tudo bem é porque você usa o ponto da língua que ela toca no céu da boca, no T, é um pouco mais elevado que o T que você usa, ok? Então você fala, it's time. Aí você pega a sua língua e leva um pouquinho para cima. E aí você, tá certo, Aaron? É isso aí. Então, e ainda você faz o time, você ainda sopra um pouquinho porque ele é aspirado, ok? Time. Você fala, nossa, esse cara tá passando mal. Não é assim então. Você usa, por exemplo, no inglês, todo mundo fala e põe a língua toda para fora e tal, mas é só você colocar, ele é um fricativo, ou seja, ele não fecha o som. Você fala the, né, para falar com o artigo, né? O brasileiro fala, mas não é the, porque ele é fricativo, o ar tem que sair um pouquinho. Enfim, tudo isso, quem estuda linguística sabe. Porque na linguística você tem que saber fazer cada um dos sons. A língua, na África do Sul, a língua coça. Mas não é feito que nem a gente faz, né? Porque a língua de alguém, até os 9 anos de idade, ela é muito flexível. Depois ela é menos flexível. É um músculo. E aí, enfim. Então na África do Sul, eles treinam os chamados cliques. O que são cliques? Quando você faz assim... E a língua coça, você está no metrô. E eles conversando, porque na língua coça, isso são consoantes. Ok? A consoante, a língua é coça, é um consoante. E sem contar ainda os guturais de outras línguas, que nós não temos. Por exemplo, no hebraico tem um oclusivo glotal, e é uma consoante. Isso, nossa, saúde, não, Você quer o quê? Né? Ou então, por exemplo, quando o árabe, né, você muda o formato da língua quando você vai falar aquele temperinho que você coloca na pizza. Momento Ana Maria Braga aqui. Né? Você vai fazer uma pizza no fogão a lenha, você faz a primeira para saber se a massa está boa, você coloca molho, queijo parmesão e za'atar. Aí fala, não é za'atar, não, é za'atar. Porque é um Z com a língua para cima. Eu não lembro mais os nomes, daí faz tempo. É um za'atar. Não é za'atar, é za'atar. Eu quero uma pizza de za'atar. E já viram quando o libanês fala za'atar? Ele tem Tudo isso, a gente só está consciente quando você aprende uma língua. Você vai aprender o inglês, vai aprender o francês. Você tem que aprender sons que você não está consciente de que existem. E faz toda a diferença. Por exemplo, há línguas que são línguas tonais. O que é uma língua tonal? Mandarim é uma língua tonal. Língua fur, que eu fui trabalhar na África, é uma língua tonal. O que é uma língua tonal? Sabe tom de grave, médio, agudo? Língua tonal, ela dá significado pelo tom. Então, no mandarim, assim, você fala ma, é uma coisa, se chama mãe. Ma. Se não me engano, cavalo. Então você tem que tomar cuidado, né? Você tem que aprender o tom, é a primeira coisa. Você pensa na palavra má, né? Porque o tom muda o significado. Se você pegar do grave para o agudo, do agudo para o grave, o cara te dá um tapa, é a sua vida que está em jogo, né? E se você não colocar tom, eles não entendem. E aí a gente tem que começar a ver. Por exemplo, também tem diferença de sonoridade. Você sabia que, por exemplo, a palavra faca e a palavra vaca, elas são feitas no mesmo ponto. A diferença é que o F, você não usa as cordas vocais. Você fala faca, você só usa no A. E você sente vibrar aqui. Tá vendo? E tudo isso é diferente. Se eu falo assim, eu comprei um sheep. Nossa, eu comprei uma ovelha. Se eu comprei um ship, eu comprei um navio. Então você chega em algum lugar, isso é importante para o seu bolso, né? Acho que eu acertei, né? Gente, os linguistas pesquisaram então o fenômeno pentecostal para avaliar se, em termos fonéticos, se as pessoas que estão falando outra língua,
qual é o conjunto de sons que eles estão usando, daquelas tabelas que eu trouxe para vocês? Se são, porque o falante de uma outra língua, ele acrescenta aos sons que ele naturalmente faz, mesmo sem estar consciente. Quando ele vai procurar uma nova língua, ele aprende novos sons para se comunicar. O que eles descobriram? Normalmente, quem fala em glossolalia ou em línguas, usa o mesmo conjunto de sons da língua materna. Então, alguém que fala em línguas no Brasil, vai falar com os consoantes do Brasil. Quem fala em línguas na França, vai falar com as vogais e consoantes da França. Quem fala em línguas em Xhosa, vai falar com consoantes que vêm da língua conhecida. Olha que interessante. E quando usam algum outro som, eu já vi alguém falar em línguas assim uma vez. Ele é uma imitação de algo que ele já conhece, como o inglês, por exemplo, não? Ou o alemão. Fazer uma línguas em alemão, você imita o alemão, não? Até fazer uma propaganda aqui tem aquele grupo Os Barbichas que fazem comédia, já viram? E eles têm um esquete de tradução. Então eles sorteiam lá uma língua, agora vai ser em árabe. Um cara fala em árabe, imita os sons, fala, nossa, parece que é árabe, mas não sabe falar. Porque a gente consegue imitar a partir do que a gente ouve, mas sem ter a consciência. E mais, olha que interessante, item 3 aqui. A frequência do uso de fonemas coincide com o uso comum nas línguas maternas. Então, por exemplo, no português, tá, dá, lá, o H, né, o H, o ditongo ai, o chá, tudo isso é muito comum na língua portuguesa, como fonema confortável. Quando você aprende outra língua, você fica com dor na boca, já viram isso? Ficou com dor na boca, Andrés, quando aprendeu português? Não, mas você vem do alemão, né? Tudo bem. O cara do alemão é treinado para tudo, né? Mas quando você aprende inglês, você vai para um lugar, começa a falar inglês, você fica com dor, 2, 3 dias, você fala, meu Deus, vou ter que trocar o maxilar aqui. É porque você usa as coisas de forma diferente. Mas quando alguém está falando em línguas, ele usa os sons confortáveis da língua materna, que ele está acostumado, que não exigem esforço. E quando alguém fala em línguas, são pessoas que nas entrevistas desconhecem a existência de fonética, como eu trouxe aqui para vocês. Sequer sabem que para falar uma outra língua, ele precisa conhecer o mínimo de replicar um som que não é comum ao seu idioma. Qual que é a conclusão dessa parte linguística que a gente tira aqui? O fenômeno de línguas pentecostais hoje, ele não é consistente com o padrão lógico de línguas humanas, no que diz respeito à gramática comparada e à morfologia. Não é. Os sons emitidos pelos falantes de glossolalia estão vinculados aos sons de conhecimento do próprio falante. Eu expresso o que eu já conheço, não de uma língua diferente do que se espera. E os sons de línguas desconhecidas, que seriam necessários para algum mínimo de comunicação, eles não compõem a experiência atual de glossolalia. Agora, se você aqui na igreja começar a falar em línguas agora, eu te dei um monte de som novo aí hoje, hein? Olha lá, tem a responsabilidade. Use esses sons com responsabilidade. Então é melhor não falar o alfabeto fonético inteiro, porque vai saber, né? Mas veja, não há consistência. Então é um tipo de língua que não é língua. E é um tipo de língua que é bem menos estranha do que parece. É muito familiar para quem fala. Ok? Vamos ver então a dimensão psicológica e aí teremos a nossa surpresa para a conclusão do nosso tempo dessas 3 semanas aqui. O que é a dimensão psicológica que a gente vai estudar hoje? Nós estamos vendo como o cérebro funciona com pessoas que têm experiência de glossolalia, de falar línguas estranhas, no contexto cristão e fora do contexto cristão, porque a experiência de línguas estranhas não é exclusiva do cristianismo, ok? Então, tem várias pesquisas, várias estão referenciadas aqui. Na parte da linguística, eu peguei de artigos mais antigos, então eu não estava com a referência na mão.
mas aqui eu estou com a referência na mão, que eu peguei dos estudos mais recentes, e aí vocês podem consultar, e depois eu tenho uma bibliografia extensa de artigos para vocês lerem se vocês quiserem, tá bom? No que diz respeito à dimensão então psicológica, quanto mais antigo o artigo, a visão é mais negativa, ok? Especialmente por um negócio chamado de dissociação, já vou explicar para vocês. E os mais recentes, os artigos mais recentes, veem línguas estranhas de forma positiva e também abordam a dissociação. Deixa eu falar para vocês o que é dissociação nesse caso aqui. Tem-se percebido que nos fenômenos religiosos, eventualmente as pessoas desligam um pouquinho da sua consciência. Elas se afastam do uso cognitivo das suas faculdades, se desligam da sua consciência. Em que tipo de situação isso acontece? Não estou colocando aqui, não estou dizendo que línguas pentecostais é do diabo, tá? Mas só para vocês saberem as pesquisas. O fenômeno da dissociação acontece, por exemplo, em terreiros, não é? Pesquisando pessoas que recebem espíritos, ok? Então isso é tratado na psicologia como dissociação. A pessoa tem uma consciência diminuída. E o mesmo termo é aplicado em, especialmente, momentos de êxtase em igrejas. O pesquisador não tem religião necessariamente. Ele vai fazer uma pesquisa, ele mapeia o cérebro, coloca algumas coisinhas ali, ele observa a dissociação que também acontece na igreja. Eu não estou dizendo que os crentes que são do diabo, nada disso. Estou dizendo que na ciência é tratado como uma coisa só, como um fenômeno dissociativo, ok? A gente entende que, por ser crente, as naturezas são distintas, ok? Mas nós queremos entender o que está funcionando ali na mente de quem fala, independente da natureza, tá bom? Vamos conversar um pouquinho que tem se pesquisado. Primeiro, há quase um consenso entre os pesquisadores da neurociência, neurologia e tudo mais, de que a vocalização livre, você falar sílabas livremente sem pensar, isso é um fenômeno universal e adquirido na infância. A gente tem vídeo das crianças, pequenininhos assim, e eles estão lá no carrinho assim, sabe aquelas coisas assim? Então, isso é uma vocalização livre, né? O Aron tem vasta experiência aí, e vai lá, e vai falando aquela coisinha, você fala, eu vou apertar, me segura que eu vou morder, né? Mas isso é comum. Então, observou-se que a partir das crianças, todo ser humano tem a capacidade de fazer uma livre vocalização. Se você quiser agora, você consegue ficar falando sílabas sem pensar, por horas, horas e horas e horas. E isso é um fenômeno presente em diversas religiões. Está ali um artigo de onde eu tirei isso. E eles vão dizer o seguinte: o ser humano tem a capacidade inata de produzir com facilidade sons de vocalização livre. Isso é praticamente consenso hoje na ciência, e olha que é uma coisa difícil ter consenso. Então, a gente compreende que essa capacidade de falar sílabas sem pensar, segundo a ciência, é algo muito menos sobrenatural do que a gente imagina. Todo mundo pode falar nesse sentido em línguas, ok? Só não serão estranhas, não? Mas todo mundo tem essa capacidade. E aí começam os estudos. Eu vou começar com o estudo mais antigo, que tem uma visão mais negativa. Estudo da antropóloga Felicitas Goodman, de 72, e ela diz o seguinte: há um estado então de superestimulação dissociativa. Então a pessoa está numa espécie de transe emocional, mas sem plena consciência de tudo que está fazendo. Mas ela pesquisou, veja, comunidades pentecostais e comunidades voodoos, tipo, os dois lá da força, né? Então, do Darth Vader para o Luke Skywalker, né? Enfim, mas aí chega uma segunda pesquisa, e aí começam a ficar pesquisas um pouco mais positivas, são mais recentes, da Universidade de Toronto, que vai dizer o seguinte: 53% dos participantes de glossolalia, a língua é prática, para elas, para essas pessoas, é mais fácil falar em línguas do que aprender um idioma. Acho que é, né? Aprender idioma cansa, não cansa? Eu já aprendi alguns, né? Posso dizer para vocês, o primeiro sempre é uma experiência fantástica, né? Vem o segundo e aí você começa a confundir com o primeiro que você aprendeu. Quando chega o terceiro, o quarto e o quinto, aí que complica de vez. Então, nas minhas idas do inglês para o francês, para o espanhol, ai, Jesus. E quando eu fazia a prova de Itamaraty,
que é de propósito. Tinha todas as provas, 3 meses de prova, mas eles marcavam a prova de espanhol e de francês no mesmo horário. Você foi a prova escrita, então você tinha que escrever espanhol e francês. Então, o conselho sempre era, faz uma e depois a outra, que se você fizer assim, já era, você confunde tudo, é impressionante. Mas olha que interessante. Eles vão dizer o seguinte, que não é necessário pensar para expressar essas sílabas, apenas deixar a livre vocalização fluir. E segundo algumas pesquisas aqui, indicam o seguinte: mesmo quem já saiu do movimento pentecostal, especialmente em momentos de êxtase, a pessoa eventualmente manifestava algum tipo de balbuciar de sílabas. Eu coloquei até aqui na intimidade, temos crianças aqui, mas há uma pesquisa quanto a isso, de que é um momento em que eventualmente pessoas que nem têm conhecimento às vezes, do fenômeno balbuciam sílabas que uma espécie de êxtase emocional, ok? Falando em pesquisas um pouco mais recentes, agora 2006, vai ter aqui, não sei se está aqui o artigo, mas eu tenho um artigo para vocês. O Andrew Newberg da Universidade de Pensilvânia, eles fizeram uma tomografia computadorizada com 5 mulheres que falavam em línguas. Então fizeram tomografia enquanto elas falavam em línguas e fizeram a mesma tomografia enquanto elas cantavam músicas conhecidas, ok? Olha que interessante. Enquanto elas falavam em línguas, houve uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro no córtex pré-frontal, indicando uma certa perda de consciência e desconcentração. E eles observaram, fazendo pesquisa com quem pratica a meditação significa concentrar num ponto, né? Já estou quase levitando aqui, né? Se concentra num pontinho e se concentra, pensa aquilo. Isso é meditação. Línguas faz o efeito oposto. É como se o cérebro desconcentrasse. Não sei se vai estar aqui, mas é como se você ficasse na praia observando as ondas do mar, sabe? E eu quando vou para a praia, tem hora que eu só fico fazendo aquele... Eu fico horas ali, consigo ficar horas. Aí a Dani chega e fala, passa protetor. E aí põe um Bob Marley para tocar, nossa, não volto mais. Eles observaram que durante esse estado de línguas aqui, essas pessoas tinham a capacidade de começar ou de parar a qualquer hora, mas no momento em que estavam praticando, aquela se tornava a sua atividade controladora. E quando eles pediam para parar, havia alguma resistência, alguma dificuldade para parar. E havia, olhando então o cérebro, um gap, um período de tempo que demora para a pessoa voltar para o estado normal de consciência. Mas volta, mas demora um pouquinho. E as áreas que eram usadas durante a prática de línguas são áreas muito diferentes da área que usavam enquanto cantavam. Porque cantar exige algum tipo de concentração. Pegando outro estudo aqui do Christopher Lin, que em português não funciona bem, né? Antropólogo, biólogo, né? No inglês funciona melhor, né? Biologist, anthropologist também não. Ok, enfim. Mas português fica estranho, antropólogo, biólogo, né? Teólogo. Não é teólogo. Em relatório de 2011, na Universidade de Albany, chamada SUNY, ele fez um estudo com 52 pentecostais comparando como que eles estavam em termos de estresse no domingo e na segunda-feira. Durante os cultos em que havia glossolalia, havia línguas, havia um aumento de cortisol, eles mediam pela saliva, e da amilase, que é provavelmente indicador de que a adrenalina aumentou, ok? Então, no domingo, no culto, o estresse estava lá em cima. Na segunda-feira, entretanto, ele só mediu domingo e segunda, não sei na terça, tá? Mas na segunda-feira, os níveis de cortisol e de amilase foram menor do que a média das pessoas que não teve glossolalia no domingo.
ou que não teve aquela experiência no domingo. Agora, olha que interessante, ele vai dizer na pesquisa, eu li a pesquisa, ele não disse a glossolalia a causa, ou se a excitação emocional levou a glossolalia, ok? Não, e ele fala que precisa de mais estudos. E ele diz, olha aqui, é nesse estudo aqui também que eu falei da onda do mar, ele fala uma coisa parecida. É como se a pessoa que estivesse praticando línguas ficasse ali, né, em frente à lareira, vendo foguinho, sabe? Tá aquela desligadinha, tal, foguinho ali, fundizinho, né? E fica ali concentrado na labareda, né? E ele vai dizer o seguinte, que a religião ela funciona como uma superestimulação dominical, usando diversos mecanismos cerebrais, e que essa superestimulação do domingo tornava a segunda-feira mais tranquila. E eu me lembrei do episódio que eu vou trazer para vocês aqui. Retiro de carnaval. Lembra retiro de carnaval? Tem retiro que é péssimo. Já foi no retiro que é ruim? Não, puxa vida, não foi. Mas tem retiro que você pega um preletor legal e que canta as músicas, que tem cu da fogueira no último dia, sabe aquela coisa? E aí você chega e você fala, eu vou ser crente esse ano inteiro, agora o Brasil do Senhor Jesus, aquela coisa, né? Um mês depois está tudo normal. O que ele está percebendo aqui nessa pesquisa é mais ou menos isso. O culto pentecostal ele é muito estimulador dos sentidos, das emoções, incentiva línguas, incentiva uma entrega e eventualmente as pessoas se entregam. E isso tem benefícios. Então dá um pico de estresse no domingo, o cara chega, toma um café em casa, né? Mas na segunda-feira, Senhor, o Senhor é bom. O cara te fecha no trânsito e fala, Deus abençoe, né? Enfim, tá tudo paz e amor, ele tranquilo. Mas essa observação da pesquisa eu achei muito interessante. E nós vamos depois chegar a algumas conclusões juntos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Um outro estudo da Inglaterra agora, está ali o estudo para vocês, do Francis D. Robbins, 2003, com, se eu não me engano, um grupo de 1.000 pastores pentecostais. Nem sabia que tinha tanto, né? Mas um grupo com 1.000 pastores pentecostais na Inglaterra, que diz que 80% dos que praticam glossolalia têm mais estabilidade emocional e menos problemas neurológicos, segundo a pesquisa dele aqui. Só que olha aqui, ele vai dizer que é uma melhora do sistema imunológico por conta das tomografias que dizem que é um estímulo ao hipotálamo, e o hipotálamo ele que responde pelo sistema imunológico. Qualquer ideia. A pesquisa não viu se o cara fica menos doente. Ele viu qual área do cérebro é mais afetada e verificou que é uma área que estimula a imunidade. Então, a conclusão pode ter benefícios na imunidade. Ok? E mais algumas coisinhas aqui que são de estudos mais gerais que eu peguei aqui. Alguns indicam que o percentual de pessoas que têm algum problema mental, algum distúrbio, entre quem fala glossolalia e quem não fala é igual. Então não adianta chamar quem fala de glossolalia de doidinho, porque a estatística é a mesma, tá? Então a gente é tão doidinho quanto os pentecostais. Então não é porque você é tradicional, não. Tradicional é mais racional. Não, o índice de doença mental é o mesmo, tá? Agora, há evidências, não sei de onde ele tirou isso, porque ele não dá referência, de que eles são mais felizes e melhor ajustados. Dependendo da igreja pentecostal aqui, eu questionaria muito isso daqui, né? Tem igreja pentecostal que vê demônio em tudo, por exemplo, aí eu não sei não, enfim. Mas há indicações, e isso é importante para a gente. Quando foram feitos testes de personalidade, os praticantes de língua estranha, independente do tipo de personalidade, mais extrovertido, menos, nem sei se usa isso hoje, mas são pessoas normalmente mais propensas a expressar emoções em público. Veja comigo, se eu levar essa igreja aqui, num jogo de futebol, Brasil e Argentina, para valer, na Copa do Mundo, final da Copa, eu falei, irmãos, vou pagar, a gente vai gritar, não vai? Especialmente quando o Messi fizer o gol. Não! Mas tem gente... Se eu pegar talvez uma igreja pentecostal e levar, eles vão gritar mais. Porque há uma propensão de pessoas, tem gente que se expressa em público de um jeito, né? Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu tenho dificuldade pessoal. Eu não consigo levantar a mão na hora da música. Eu consigo levantar agora, né? Mas na hora da música eu não consigo. É uma trava que eu tenho. Não sei se é o espírito batista tradicional que... Não é?
É difícil, mas eu não me importo se vocês fizerem, tá bom? Eu sei que se eu fizesse ajudaria, mas... Né? Então eu toco um instrumento para não ter que passar por esse constrangimento. Mas olha que interessante, a gente tem que tomar... há pessoas que... Uma vez eu fui num culto em que uma mulher levantou, subiu no palco, ajoelhou e ficou chorando, com as duas mãos para cima, chorando. Falei, meu Deus, eu nunca faria isso. Eu nunca. Claro, não sei, uma circunstância muito extrema. Mas tipo num culto, domingo de manhã, um EBD, sabe? Num bingo da igreja. Foi lá e ficou lá. É verdade, tem gente que se expressa. Mas olha agora. O mesmo estudo indica que são o mesmo tipo de pessoa que é influenciável por lideranças fortes. Grupos assim, normalmente, aceitam muito bem lideranças que nós não aceitaríamos. E eu fui de igreja assim, você fala, não é possível esse cara ser o pastor e ele falar a turma dizer amém. E é isso mesmo. E olha o que o estudo diz. Eu posso pegar para vocês a referência, eu tenho lá. A primeira experiência com línguas teve a participação do líder ali como determinante. Então são pessoas que se expressam bem as emoções e o ambiente de pressão tem mais influência sobre essas pessoas. Eu estou numa fase da vida que se tiver um grupo de gente que pensa diferente de mim, eu sou contra, vou contra e não estou nem aí. Mas quando eu era jovem, adolescente e tal, você fala, para ser legal você tem que ter cabelo comprido, que eu tinha, né? Legal. Não tem problema, tá? Mas hoje não. Se é legal ter cabelo comprido, agora que eu raspo a cabeça mesmo. Não estou nem aí, vou raspar. Porque há essa característica de que há pessoas que são mais levadas por líderes, né? Eu sou a pior pessoa para apoiar político do mundo, né? Porque na primeira que o cara faz, eu já me torno crítico, já. Então foi assim, e ainda mais do que eu não votei, né? Os Lula da vida, nossa. E agora é o Bolsonaro, pego mesmo, né? Ninguém mandou, é política para isso mesmo, né? Mas tem gente que fala, não, ele é o salvador. Não. Ele é o presidente, por enquanto. Quais são algumas conclusões que a gente tem que lidar aqui? Para mim não está claro, nos estudos, se essas manifestações intensas de religiosidade acontecem por causa das línguas. A gente que conhece o meio evangélico, a gente vê que há um ambiente emocional que leva a línguas, e não o contrário. Alguém começou a falar em línguas, não. Gente, tem igreja que toca musiquinha no sermão para dar aquele up, né? Na emoção das pessoas, ok, né? Não é pecado, mas não sei se é sábio, você que sabe, né? Mas essas manifestações, considerando-se que, por exemplo, o ser humano tem essa capacidade de falar sílabas sem pensar, é o que a gente pode pensar o seguinte: a parte emocional, essa intensidade emocional, ela pode ter benefícios. E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, já eu vou lidar com a nossa igreja, de que, embora os estudos não sejam muito conclusivos, todos eles dizem que tem que estudar um pouco mais, há lições na área psicológica, psiquiátrica, que a gente deve tirar dessas pesquisas aqui, e eu quero trazer para vocês essas lições em um segundinho. Vamos fazer então a conclusão mais ampla das 5 dimensões, e depois eu vou fazer então uma aplicação do que eu penso que a gente deve melhorar na nossa igreja em tudo isso. Então, dimensão literária. Atos como medida da igreja, é muito ruim. Porque se Atos for medida para a igreja no capítulo 2, há de ser também no capítulo 4. E quem está disposto a dar tudo o que tem aqui, Deus abençoe. Eu não. Eu dou para o Senhor, mas a gente não vai viver em comunidade aqui. Deus abençoe. Se quiser montar uma comunidade cristã, viver todo mundo. Em Atos durou poucos anos. Ok? Mas você quer fazer doutrina de Atos 2? Faz de Atos 4. Faz de Atos 11. Faz de Atos 8. Quero ver. Aí ninguém quer mais.
De Atos 5, se mentir na igreja, vai morrer comido de bicho, né? Vai cair na igreja. Então a gente usa Atos, dimensão teológica. Nós temos que vincular um estudo de línguas que seja bíblico e amplo. Antigo Testamento, depois Atos e 1 Coríntios, nessa ordem, ok? E isso indica que é um fenômeno de juízo e é um fenômeno linguístico, ok? Atos 2 é quase que incontestável. Temos que ver a dimensão histórica. Nós vimos que o dom dificilmente ficou disponível nas eras posteriores. A gente tem pouquíssima informação boa, pouquíssima. A gente não tem boas informações de grupos que tiveram fenômenos linguísticos continuistas. Não temos. Nós vimos na dimensão linguística hoje que não são idiomas que as pessoas estão falando, mas são vocalizações silábicas de fonemas conhecidos. Mas nós vimos na dimensão psicológica que a expressão emocional intensa pode trazer benefícios, mas isso não é conclusivo. Sendo assim, turma, para mim ficou muito claro, agora batendo um papo de pastor para ovelha, que o fenômeno bíblico é diferente do fenômeno atual de línguas. Que mais? Nós estaremos indo contra muitas evidências de que o que acontece hoje não é só um emocionalismo não sobrenatural. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter a humildade de avaliar potenciais benefícios de engajar a igreja num culto mais participativo e que envolva as emoções. E é aí que nós vamos conversar um pouquinho sobre línguas na IB Trindade no próximo slide. Turma, nós não praticamos línguas estranhas aqui e não vamos praticar, ok? A partir desse estudo, agora com um pouco mais de propriedade, acho que a gente pode falar isso. Nós não praticamos. Nós não consideramos as pessoas do diabo, não consideramos que as pessoas querem enganar. Nós apenas entendemos que elas estão fazendo uso de algo natural que Deus deu, por conta da entrega emocional, estão fazendo uso não muito sábio ou não muito apropriado de uma entrega emocional, imaginando que talvez seja um dom sobrenatural que não é. Se há algum benefício psicológico, nós temos que avaliar então de onde ele vem. E pelo que a gente viu, pelo que eu li ali, eu acredito que o benefício vem de um culto em que as pessoas dão ali no culto tudo que elas têm de si para o Senhor. Eu acho que isso a gente pode aprender do que a gente está estudando. Gente, culto não é lugar para ficar pensando no jogo de mais tarde. Eu sei que eu brinco também com isso. Culto não é lugar da gente ficar avaliando picuinhas. Culto é o lugar da gente chegar para o nosso Deus e falar: eu sou teu. E não só falar, realmente sentir, né? Sentir que, Senhor, eu sou teu. Essa música que está sendo tocada, eu quero cantar. Não só aqui, eu quero que seja um hino no meu coração. Vou cantar da melhor forma que eu puder. Eu quero expressar um pouco do que eu estou sentindo, de quem o Senhor é, do que o Senhor já fez. Vamos ser honestos. As igrejas pentecostais, elas são melhores do que nós em puxar das pessoas essa entrega. Às vezes é só uma manipulação emocional barata, sem conteúdo. Mas nós temos conteúdo. E às vezes a gente está falando porque Jesus é bom e Ele muda e Ele transforma. Legal, beleza. Está demorando hoje, hein? É bom mesmo, que bom. É uma coisa muito fria, distante. Isso nos prejudica. É um culto morno. Não estou dando bronca nos irmãos, mas eu me senti distante dessa prática aqui. De pessoas que vão e tudo que eu quero hoje é estar aos pés do meu Senhor e junto com os meus irmãos.
ok? Então, eu converso com os grupos de música da igreja, eu sempre falo, a adoração na igreja, a qualidade da adoração, nós pegamos do Jairo Moreira, né? Ela depende da nossa adoração em casa. E quando a adoração em casa é uma experiência pobre, a experiência na igreja não vai ser pobre, vai ser muito pobre. Porque na igreja a gente tem algumas inibições que em casa não tem. Se em casa a nossa entrega ao Senhor é pela metade, aqui vai ser 10%. Mas a realidade é que a gente precisa vir com uma atitude comunitária mais ampla, mais holística, mais de entrega. Não me interessa o mundo lá fora. Pode cair a minha casa, eu chegar em casa, ter que acionar o seguro. Mas enquanto eu estou aqui, o que importa é o meu relacionamento com Deus e com os meus irmãos da forma mais completa e intensa possível. Essa é a conclusão que eu chego aqui no nosso debate, no nosso estudo sobre línguas. E não é com línguas que a gente faz isso, é com o coração mesmo. Não é com lábios que a gente faz isso, é com a vida. Assim eu coloquei ali, olha, embora os supostos benefícios psicológicos não sejam suficientes em relação às demais dimensões, se a gente quer benefícios até emocionais e de diminuição do estresse, mas sem cair nos erros que nós já lidamos aqui, eu creio que nós precisamos de um ambiente de culto com expressões de emoção, com um pouco mais de intensidade, sem exagero, loucura. Se começar a fazer sapatinho de fogo na igreja, eu vou conversar depois, pelo amor de Deus. Rodou na igreja, rodou comigo depois. Que tem umas coisas demais, né? Assim. Mas a ideia não é aparecer, a ideia é esquecer. Esquecer um pouco e se concentrar na beleza e santidade do nosso Deus. Ok? Isso que eu vi de línguas. Estudei nas últimas semanas, li pra caramba. Eu tenho um monte de coisa impressa. Se você quiser depois eu te dou meu calhamaço de coisa impressa. Está tudo anotado, rabiscado, lido e trelido. E depois você dá uma olhadinha se você quiser. Está tudo em inglês, mas faz parte da vida. Acho que não tem nenhum artigo em português. Não é inglês ou francês. Faz parte da vida, que é meio acadêmico. Quase não tem nada na nossa língua. Quero abrir então para as perguntas, as últimas perguntas, e depois a gente vai seguir com o discurso de Pedro daqui a 2 semanas. Quem vai fazer aquela pergunta para fechar o estudo aí? Vamos lá. Quem é? Ninguém? Não acredito. Diga, seu Abraão. Mas o texto de Atos não é claro, quando eles falavam em línguas, todos que eram de outras nações não ouviam na sua própria língua? Sim. Então é idioma. Sim. Há um grupo minoritário, seu Abraão. O seu Abraão perguntou se os que ouviam na própria língua, não é claro que é idioma. Sim, mas há um grupo minoritário entre os pentecostais que vão dizer o seguinte, não a partir do texto, tá? Mas a partir da experiência pentecostal, que eles estavam tendo uma fala de línguas como a gente vê hoje, só que o milagre não era na boca, mas era nos ouvidos. Então, eles estavam tendo o dom de interpretação. Mas se você olha no texto, diz que eles estavam falando em outras línguas, e quando o texto usa um sinônimo, ele usa a palavra dialectos, que só pode ser traduzido para o idioma estrangeiro. Então eles falavam em outros idiomas, inglês, alemão, então, e Lucas lista a língua. Mas o senhor tem razão, isso é debatido na teologia, mas pouquíssimos entendem que aquilo é um fenômeno dos ouvidos. A maioria entende como a gente. Quando você vai lá para 1 Coríntios 14, Paulo fala que ele ora em língua, que ele está dentro de Deus muito bem, mas está infrutífero. Sim, a mente infrutífera, sim. Então, na realidade, Paulo fala também que entrar no incrédulo vai que vocês estão loucos. Sim. Porque não é racional. Não edifica a igreja. Sim. O senhor está usando o seu Abraão, eu estou repetindo aqui para o pessoal de casa, tá bom? 1 Coríntios 14 fala que quando ele fala com Deus, sua mente fica infrutífera e chega um incrédulo, é um sinal inclusive para os incrédulos. Inclusive falando das maravilhas de Deus. Qual que é o ponto que a gente conversa? Isso é uma teologia de 1 Coríntios, que nós vamos chegar quando a gente terminar 1 Coríntios aqui na igreja. Mas só para vocês entenderem, quando diz que fala com Deus ele não compreende, eu trouxe para os irmãos que semana passada. Qual milagre é maior? O milagre é o mesmo, mas há um que é maior que o outro. Se eu começar a falar em chinês diante de Deus, com fonemas que eu desconheço, com entonações que eu nunca aprendi,
E com palavras, uma língua isolante, diferente da nossa. Não tem uma palavra no chinês, com exceção de yakisoba, não, mas nem é chinês, né? Que a gente conheça, né? Nenhuma palavra, né? Esse é um milagre. E agora, se o senhor imagina eu falar sílabas que eu conheço da minha língua e só fico repetindo, pode até ser um milagre, mas não me parece ser um grande milagre. Qualquer criança consegue. Agora, falar mandarim é um grande milagre. Que Paulo está dizendo o seguinte: quando eu estou orando numa outra língua, eu não sei o que eu estou dizendo. Então, eu estou recebendo um dom, estou expressando coisas, né? Mas não sei. Aí, quem chega de fora e fala: meu Deus, olha o mandarim do Glaucio, onde você aprendeu? Fala: não aprendi. Não, você está brincando. Isso é um grande sinal. Puxa, você falou perfeitamente, né? Você falou, impressionante. E aí você fala: nossa, isso é um sinal, né? Então, quando alguém de fora chega e vê uma língua sendo falada, é interessantíssimo. Quem já morou fora sabe quando os nativos falam no próprio idioma, seja ele qual for, que seja inglês. Você fala a velocidade, a expressão. Aí você fala: nossa, é demais. Olha que interessante. Eles se comunicam. Isso é impressionante. Isso assusta. Isso é um sinal. Agora, falar lá Bachúria não impressiona. Não me impressiona. Tá bom, eu sei falar também. Não. Então, para um incrédulo, ele fala: meu Deus, parece alemão. Não, mas esse é holandês, amigo. Isso é um Swiss German, não confunde não. Aí você fala: o milagre é grande, entendeu? Isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 14. Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, Sobrão. Quer falar mais? Quer mais pergunta? Fala, Estevão. O que você vai falar, Estevão? Fala aí. Então, fala aí. Fala alto para a gente ouvir e eu repetir aqui. O texto de Atos, ele perguntou então se eles estavam falando numa língua qualquer e eles entendendo a sua língua. É isso que você perguntou? Em Atos 2, né? Entendi. Se a pessoa estava falando em hebraico e o outro estava entendendo em árabe, ou se estava falando em árabe e o outro entendia em árabe. O texto vai dizer, Estevão, que havia judeus de diversas partes do mundo, porque a festa das semanas, a festa de Pentecostes, Êxodo capítulo 11, é uma festa que arregimentava muita gente. Então são judeus que falam línguas, possivelmente um hebraico ou um aramaico, o grego, uma língua comum, e tem a sua língua de onde nasceu. É um pouco parecido com a pergunta do senhor Abraão. Alguns vão dizer que o milagre é nos ouvidos, que eles estavam falando qualquer coisa e eles entenderam na língua materna. Mas o mais provável é que aquele judeu que nunca aprendeu árabe, do grupo dos apóstolos, estava falando num árabe perfeito, e o judeu que foi criado na Arábia Saudita falou: meu Deus, onde você aprendeu? Ele falou: não, nunca aprendi. Né? Então, o milagre de falar um idioma estrangeiro, um alemão, um chinês, né, um swahili, eles estão falando e quem era da região compreendeu, ok? Então, milagre de fala mesmo, de usar sons que você não está acostumado, entre outras coisas. E estruturas de sintaxe que você também não está acostumado. Legal. Mais alguma coisa? Diga, Denise. Ok. Pode fazer colocação. Quem quiser também pode fazer. Os católicos carismáticos falam em língua, sim. É uma demonstração da universalidade do fenômeno, no mínimo. Eu vejo também que essas pessoas que têm grande facilidade, de extrapolar suas emoções, elas têm grande dificuldade de cumprir um mandamento básico, né? Às vezes a segunda, sei lá, pirataria, ou coisas assim, de uma regra que você fala: puxa, mas isso não é crente, né? Ontem você estava falando de língua, eu vejo muito isso. Então, assim, por mais que a gente busque uma emoção,
Sim. Muito mais, o tom é muito maior do que a gente que os tiozão, os que não tem coragem de ir em volta, também foi com vocês, né? Mas eu acho que é uma força que no morro, que a gente, assim, numa missão, a gente quando passa numa crise, você tem, assim, você tem o Consolador mesmo, que você ali, né? E na hora de cumprir o mandamento básico, né? Amar o irmão, ajudar o próximo, né? Cumprir uma lei, pagar um imposto, eles têm muita dificuldade, né? Vai logo com ser pirata, vai logo com ser, né? Na Santa Efigênia. Eu já repito para o pessoal de casa. Eu acho que assim, também tem esse lado nosso, que é muito coletivo, e que é difícil de você ver. Sim. Uma pessoa, hoje em dia os evangélicos estão falando de Deus, e descobrir no mesmo momento uma coisa que Deus pede, né? O amor ao próximo. É isso que eu queria colocar. Legal, ó. Vou resumir para a turma aqui de casa. A Denise está colocando que existe uma dissociação não psicológica, uma dissociação espiritual entre a experiência de culto, muitas vezes, e a vida ética e moral. Eu diria, Denise, que isso não é privilégio dos pentecostais, infelizmente. Nós também temos dificuldade. O ponto é que a gente não faz o alarde, né, de falar em línguas e tal, agora eu sou santo e tal. Mas, de fato, o que eu observo, né? E eu acho que concordo muito com você nesse sentido. O ensino pentecostal ainda é muito deficiente. Então, é mais ou menos uma paráfrase, né? Ainda que eu fale na língua dos homens e dos anjos, se não tiver um mínimo de conhecimento que leva ao amor, não adianta de nada. Pode falar o que for, né? E se não tiver amor, pior. Então, a experiência não pode ser dissociada desse aspecto vivencial, real do Evangelho. E viver o Evangelho, a gente parte do pressuposto que vem do conhecimento do Evangelho. Então, qual que é a nossa ideia? Eu acho que é sempre buscar um equilíbrio. A gente não abre mão da verdade, da ética, da moral e do amor, da vida cristã aplicada. Mas a gente não precisa também diminuir a nossa expressão por causa dessas outras coisas. Então, é buscar algum equilíbrio. Quando a gente busca equilíbrio, o equilíbrio sempre, a gente às vezes tende a extremos. Então, nós temos que, de alguma forma, nos equilibrar nesses dois barcos de uma adoração genuína e autêntica, mas mantendo o pleno uso das faculdades mentais e cognitivas que Deus nos deu, a ponto de internalizar aquilo que a gente aprende. Mas muito boa sua colocação. Há uma distância no pentecostalismo e em outros movimentos entre o que se aprende e o que se faz. Mas é difícil avaliar onde está o buraco. Eu chutaria que provavelmente na área do conhecimento. É difícil você praticar aquilo que você não sabe o que é, né? E o pentecostal é muito atirado. Não, vamos lá, está tendo movimento, vai, está tendo aqui, vai. E ele não para e pensa, isso é de Deus, isso é correto, isso é bom. Isso é sábio. E aí nisso vai no movimento, e não percebe que às vezes precisa parar e aprender. Olha, você trata a sua esposa assim. Não. Vou usar o seu gancho para dar uma ilustração que eu sempre uso em aula quanto ao pentecostalismo. Eu entendo que o pentecostalismo, para mim, é aquilo que tem na academia, Glaucio. As pessoas que estão no pentecostalismo, elas se esforçam bastante. Elas querem, de alguma forma, servir a Deus. Então, é como se fosse correndo uma esteira. E o cara está lá, e eu quero buscar Deus. Desculpa, vai sair no microfone aqui. E tal, eu quero buscar Deus. E ele está lá e começa. Eu quero buscar Deus, eu estou me esforçando. Aí termina, vai no culto, vai lá na frente e tal. Vai retiro, vai monte, e está lá. Termina, e ele olha, buscou e não saiu do lugar. Porque para buscar Deus, eu falo, onde que Deus está? Está na Escritura, vamos até lá. Aí você dá um passinho, uma perna na frente da outra, e chega naquilo que Deus tem. Quando você corre na esteira, você corre, se esforça, busca, e não sai do lugar. É essa experiência que eu tenho visto em irmãos queridos, que muitas vezes
não percebem o que é a doutrina bíblica. Ela te dá um aprofundamento e uma compreensão das coisas que, desculpa, os pentecostais ainda não têm. E olha que tem gente muito boa no movimento pentecostal, mas o melhor ainda está muito longe do que a gente tem bebido de outras águas. Desculpem a realidade. Não diminui esses irmãos, mas é um incentivo para que a gente sente juntos, né? E comece a discutir onde que eles têm que aprender conosco e vice-versa, onde que nós temos que aprender com eles também, tá bom? É isso. Turma, eu vou orar então. Se tiver alguma outra pergunta, você faz para mim depois. Se eu souber responder, será uma alegria. Senhor, muito obrigado pelo tempo juntos aqui, pelo tempo de compreensão de coisas que parecem tão misteriosas muitas vezes, e são assim misteriosas sobre certos aspectos, mas que quando a gente vai estudando, vai vendo que irmãos queridos ao longo da história têm percebido e têm visto, isso nos dá muita segurança para a gente seguir e tomar posições que, embora não agradem a todos, são posições que nos deixam em paz quanto a uma busca genuína pela verdade e pelo Deus verdadeiro. Obrigado pelo tempo juntos aqui, pela paciência dos irmãos e por tudo. Em nome de Jesus. Amém.